Bom dia! E hoje nós vamos conversar sobre a mini era glacial. Muitas informações sobre o vulcanismo, os ventos, os terremotos, o que está acontecendo no planeta, para dar os indícios que a mini era glacial se aproxima. Para conversar sobre esse relógio da Terra que foi acionado, nós vamos conversar com Teodoro Jimenez. Olá, Teodoro, bom dia. Opa, deixa eu colocar aqui o óculos e destravar você no seu som. Pronto, agora nós estamos ouvindo você. Bom dia. Bom dia a todos. Nós vamos, para quem está chegando hoje na live, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo a live de ontem e outras lives que falam sobre o mesmo assunto, sobre essa mini era glacial que se aproxima. Assim, você fica inteirado sobre tudo que está acontecendo no mundo, porque até onde a gente sabe, não é o aquecimento global, mas são as mudanças climáticas que vão levar a um esfriamento global. Essa é a verdade que está por detrás e que a grande mídia não vai contar para nós. Cabe a nós compartilharmos essa informação para a gente salvar nossas vidas. Teodoro, ontem a gente falou sobre as ondas gravitacionais, o comportamento das ondas moduladoras e os raios cósmicos que chegam à Terra e a menor atividade solar. A combinação desses fatores, uma menor atividade solar, permite que esses raios cósmicos se aproximem, essas ondas moduladoras, trazendo impacto para a parte física da Terra e a parte mental de toda a humanidade. E hoje nós vamos conversar, então, sobre alguns temas que estão em todos os jornais. Ventos no sul do Brasil, terremoto em Fortaleza, o que está acontecendo e que relógio é esse, e como esses ponteiros que estão agora se aproximando são marcadores da chegada dessa mini era glacial. Pois não. Muita coisa está concatenada. Hoje vamos falar principalmente do vulcanismo. O que aconteceu no passado, que poderá acontecer agora e daqui a pouco. E para isso nós vamos verificar aqui na tela o comportamento vulcânico na Terra desde 70 mil anos atrás, que nós tivemos a grande explosão do Monte Tambora, que foi, desde aquela época, a maior explosão de vulcanismo que nós tivemos. Logo depois nós tivemos o Tambora, em 1815, o Krakatoa, em 1883, nós temos aqui o Vesúvio, mas o que realmente aconteceu desde o mínimo solar que nós temos falado desde a época de 1600. Sobre o Monte Toba, nós sabemos que a maioria dos antropólogos concordam que foi o maior perigo para a humanidade e aconteceu entre 70 a 40 mil anos atrás. Gerou um inverno vulcânico de 6 anos que causou uma extinção em massa de espécies. O mais importante para a humanidade é que reduziu o número de pares para a reprodução entre 1.000 a 10.000 pares, homens e mulheres, e que foi a quantidade de população mais baixa desde a existência do Homo sapiens. Isso foi realmente terrível. Muito bem. Então, o que você está explicando para nós, se você pudesse voltar àquela slide anterior, só para eu... É que nós tivemos na Terra, pelo que a história consegue catalogar, a explosão de vulcões, e esses vulcões, pelos seus efeitos, que sejam, pelo que a gente vê aqui, por esse último, né? E esse último é o de Toba, não é isso? Quase que extingue a humanidade. Por que isso aconteceu? Pelas cinzas?
pelos detritos, pelas cinzas e pelo ácido sulfúrico, ou seja, a emissão de muito enxofre na atmosfera. Eu estou falando de 70 mil anos atrás, e o foco hoje é no vulcanismo, porque realmente hoje se discute muito que a própria extinção das espécies, desde a era dos dinossauros, foi não por causa de um meteoro 60 mil anos atrás, mas por causa de vulcanismo, segundo estudos de universidades hoje em dia. Então, o vulcanismo tem estado muito presente na humanidade, em todo sentido, modificando o clima. Essa Porque modificação... Desculpa, só Diga. para eu entender, como o vulcão expele esses tanto gases como os detritos, isso forma um escudo para a radiação solar. E isso interfere na vida humana, é assim? Exatamente. Nós, como eu falei, nós tivemos um inverno pelo Toba que durou 6 anos, mas tivemos outros mini invernos que influenciou toda a humanidade, porque esses detritos, essa explosão vulcânica costuma cobrir todo o planeta Terra. E Certo. isto leva a uma diminuição da radiação solar, causando, então, esfriamento. Certo. Então, que motivos hoje esse relógio da Terra, pelo que nós aprendemos ontem, ele foi acionado pelas ondas moduladoras que chegam do espaço, do cosmos, de todas as frequências e direções luminosas. Elas chegam até nós conforme ela vem vai lá do tecido cósmico, ela impacta na superfície da Terra de forma diferente. E se isso também, pelo que a gente estudou ontem, pôde modificar o lugar de um espelho medido dentro de um laboratório, ela também pode causar a movimentação do magma da Terra, terremotos e vulcanismo. E que indícios tem para esse momento agora? E que isso está se aproximando? Pois é, nós vamos verificar essa atuação ao longo da história. E aqui nós temos 400 anos de observações de manchas solares. Na realidade, nós temos a partir de 1600. Isto porque de 1645 a 1710 nós temos o famoso mínimo de Maunder. E esse mínimo de Maunder chegou até nossos dias por causa das anotações feitas na Inglaterra, bastante precisas naquela época. Isso levou cientistas a verificar o que aconteceu naquela época, no mínimo de Maunder. Mas nós agora, do ponto de vista de vulcanismo, fomos verificar se teve, por exemplo, uma atuação de vulcão, não somente nesse mínimo de Maunder, mas também no mínimo de Dalton, de 1790 a 1830, e aqui temos um outro mínimo. E é muito interessante que em todos os mínimos nós encontramos a atuação dos vulcões. Então, para o mínimo de Maunder, que está muito mais longe de nós, houve uma erupção no século XV gigantesca, que não se sabe exatamente qual foi o causador, qual foi o vulcão, mas sim se sabe o que aconteceu, porque a história narra que no casamento de um dos Sforza, na Itália, uma família muito, muito rica, houve uma interrupção causada pelo clima naquela época. E chegou-se à conclusão de que aquele problema foi causado por um vulcão. Os cientistas procuraram qual seria esse vulcão, mas não acharam. Agora, uma coisa muito interessante é que provavelmente tenha sido um vulcão da zona intertropical,
ou seja, da zona entre os paralelos dos trópicos, porque quando há uma erupção nessas latitudes, é muito mais fácil se espalhar tanto para o norte quanto para o sul. Muito bem. Agora, Acho, em Minas, diga. não, se isso é nessa região, se você está dizendo que essa era a região do Peru, é do Reino do Leste, né, que é uma das teorias da história, falando que aí é a terra dos geysers e dos vulcões. Que interessante. Vamos lá, desculpa interromper. Sim, isso mesmo, mas repara que estou falando de um primeiro vulcão no século XVI. Logo depois, nós estamos associando, inclusive, esse mínimo de Maunder a um outro vulcão em 1600 chamado Huayna Picchu, no Peru. O que se escreveu naquela época é que houve uma grande fome no norte da Europa e na Rússia em 1600 e poucos. Como nós não temos exatamente o comportamento da temperatura logo antes de 1645, isso aqui é uma aproximação, é possível que desde o século XVI até o XVII já tinha vindo uma perturbação do clima para baixo. Como nós encontramos, então, o Huayna Picchu no Peru, nós estamos associando que esse mínimo pode ter sido causado pela atuação vulcânica. Agora, mais recentemente, nós temos esse mínimo de Dalton, que foi de 1790 a 1830, e nós encontramos que em 1783, logo um pouquinho antes, houve uma erupção na Islândia de um vulcão chamado Laki, que cobriu a Europa inteira com cinzas. Encontramos essa ligação entre esse vulcão e esse mínimo de Dalton, que durou também bastante tempo. Agora, nós temos aqui um outro mínimo nesse gráfico, e encontramos em 1816 que houve um ano sem verão. Esse ano sem verão foi causado pela erupção do Monte Tambora, um ano antes. Em 1883, esse mínimo daqui provavelmente foi causado pela erupção do Krakatoa, que foi em 1883, que também cobriu a Terra com grande quantidade de cinzas. Mas o que ninguém está lembrando é que em 1991, e nós temos esse gráfico aqui, em que estaria de novo se aproximando de um mínimo, houve a erupção do Pinatubo, nas Filipinas, e esfriou a Terra por 2 a 3 anos. Então, nós estamos encontrando uma relação vulcânica com os esfriamentos que aconteceram na Terra ao longo da história. Muito bem, mas e anteriormente? Durante os últimos milhões de anos, não houve eras glaciares? É claro que houve. E nós temos aqui uma das classificações, porque tem várias, desde 2 milhões de anos atrás até a última glaciação oficialmente considerada, que foi há mais de 100 mil anos. O que a ciência nos diz é que estaríamos em vésperas de uma nova era glacial, já que, em média, o planeta experimenta 10 mil anos de clima interglacial, que é o que nós estávamos até praticamente este ano, e logo depois vem uma glaciação. Entendi. Então, ok, pode passar o próximo. Sim. Então, nós temos vários tipos de vulcões. Um dos vulcões seria como o vulcão Stromboli, que aconteceu
de novo, ou seja, ficou ativo de novo em agosto do ano passado. Esse vulcão é considerado emblemático porque é o tipo de vulcão violento. Ele foi violento no passado e é possível que hoje em dia ele esteja prestes a entrar de novo em atividade. Então, eu estou colocando logo a seguir uma classificação dos vulcões que estão por entrar em atividade agora, nesse momento. É claro que existe uma enorme quantidade de vulcões, mas eu fiz uma seleção rapidamente por uma série de características. Então, esse é o próprio Stromboli, que na realidade tem vários pontos de emissão. Esse aqui é um dos pontos, atua como um geyser, colocando para cima toda a lava, toda a pressão magmática que existe por baixo. Nesse ponto é interessante verificar que o vulcanismo, a emissão dos detritos, realmente acontece porque há gás acumulado na capa magmática e quando esse gás encontra rochas e pedras no caminho para sair na superfície, há explosões desses vulcões mais violentos. Mas tem várias formas de sair para fora essa pressão, esse caldeirão que nós temos embaixo da corteza terrestre. Nós temos um outro tipo de vulcão, que é um vulcão embaixo d'água. E esse vulcão que eu estou colocando aí, que é o Banua Wuhu, tem uma característica interessante, e é que ele produziu, naquela época, um terremoto de uma magnitude muito grande, uma magnitude de 7,2. Então, o que está acontecendo é que os vulcões, quando estão embaixo da água, também são capazes de produzir tsunamis muito fortes. Eles podem. Ok, então nós estamos vendo aqui uma seleção nesses últimos anos de atividade vulcânica medida, confirmada, e esse, como se fosse esse relógio, o marcador desse relógio, que podem estar sim sendo acionados por esse relógio maior, que é a interferência dessas ondas moduladoras e dos raios cósmicos que se aproximam da Terra com maior intensidade devido a menor atividade solar. É isso? Essa é a ligação que estamos fazendo. Uhum. E estamos mostrando os diversos tipos de vulcões com algumas características especiais. O próximo vulcão que eu quero mostrar é o Krakatoa. Esse vulcão, em 1883, causou a extinção de mais de 30 mil pessoas. Quer dizer, morreram mais de 30 mil pessoas. E ele se transformou numa ilha. A cratera se transformou numa ilha enorme. E hoje em dia ele está começando a sua atividade com o nome de Anak Krakatoa. De Anak Krakatoa, que interessante. Significa o filho do Krakatoa. Imagino que vem do filho do Krakatoa. Uhum. É considerado aqui como uma das erupções vulcânicas mais mortais. Por quê? Porque, como eu disse, matou 36 mil pessoas em 1883. E se vocês lembram, naquele mínimo que eu mostrei, de 1790 a 1910, mais ou menos, exatamente é o ponto que ele causou esse mínimo. Muito bem, continuando. Então, nós temos o Krakatoa. Hoje em dia ele está começando a evolucionar de novo como Anak Krakatoa, filho do Krakatoa. E ele causou tsunami. O que é interessante é que abaixou a temperatura da Terra, em geral, entre quase 2 graus nos 5 anos após
a erupção vulcânica. Então, veja, uma diminuição em média na Terra entre 1,5 a 2 graus já causa uma baixa extrema na temperatura da Terra inteira. Uma coisa muito interessante e que pouca gente ouviu falar é que na Antártida, e esta é a representação oficial da Antártida, nós temos uma outra representação, existe mais de 100 vulcões, perdão. E o que está acontecendo é que realmente a movimentação vulcânica, tanto na Antártida quanto na parte norte, na parte da Islândia, está preocupando muito os cientistas nesse momento, agora mesmo. Tanto que a agência NOAA dos Estados Unidos está se preocupando muito com a atividade e está colocando sismógrafos para verificar o que está acontecendo. Esses vulcões que estão mostrados aqui e são perto de 100 na Antártida, eles podem estar sendo ativados como a 4 quilômetros de profundidade. Muito, muito profundo. Mas, mesmo assim, ele tem impacto nos acontecimentos na Terra. E a preocupação atual é essa. Agora, eu queria me referir que a área mais densa de vulcões está na África, nessa região aqui, que fica entre Moçambique e a ilha de Madagascar, nesse ponto. Nós vamos ver um vulcão muito atípico que aconteceu nessa área. Temos também, provavelmente, o maior vulcão do sistema Terra. E quando falo do sistema Terra, estou falando de todos os planetas. E esse vulcão se situa mais ou menos a 1.000 quilômetros do Japão. Qual é esse vulcão? Esse vulcão chama-se Tamu Massif. Ele é tão grande que a cratera tem entre 450 e 650 quilômetros. É uma coisa monstruosa. Ela é maior do que o Monte Olimpo em Marte, que se considerava o maior monte até agora vulcânico. Mas este vulcão na Terra, que se encontra a 1.000 quilômetros do Japão e que tem esse nome de Tamu Massif, é uma coisa colossal. E, de alguma forma, está sendo esperado que ele comece a entrar em atividade logo. Agora, o maior vulcão, a maior erupção vulcânica embaixo d'água aconteceu na ilha chamada Mayotte, justamente naquela zona que eu mostrei, entre Madagascar e Moçambique. Muito bem. Por que estou mostrando esse vulcão? Porque ela emitiu ondas que percorreram o planeta inteiro. Então, hoje nós estamos recebendo informações de que, de repente, em várias partes do planeta, estão sendo escutados sons que ninguém consegue determinar de onde vêm. Alguns sons como trompetes, esse tipo de coisa. Sim, há 2 anos atrás, e tem muitas, na internet tem muitos sons que foram captados do nada, como se fosse um ranger de dentes de dentro da Terra, é isso? Bom, esse vulcão causou um som numa frequência muito, muito baixa, e foi uma frequência como um zumbido, numa frequência única, o que é muito estranho, porque normalmente as frequências causadas pelo barulho dos vulcões, elas atuam em várias frequências, mas essa frequência, especificamente dessa ilha Mayotte, entre Madagascar e Moçambique, causou, e que foi considerada
a maior erupção embaixo d'água dos últimos tempos, causou esse som que percorreu o planeta inteiro. E aqui estou mostrando a localização dele. Está entre Moçambique e a ilha de Madagascar. O que os cientistas tentaram explicar é que, na realidade, esse local do vulcão, nesse ponto, ele teve uma movimentação como um todo de algumas polegadas, quer dizer, do local onde ele estava, daquela ilha como um todo, toda essa parte de terra se deslocou. Estamos falando de deslocamento, isso nos lembra um pouco que, não é? Essas ondas gravitacionais podem causar deslocamento da matéria. E nesse ponto nós temos esse som que percorreu o planeta inteiro. Então, a gente tem, então, um primeiro alarme sendo tocado pela própria natureza, esse alarme. E conforme você passa esses slides mostrando a atividade vulcânica agora, me faz pensar também que não são só as lavas e as cinzas que vão ser expelidas como um perigo para interferir na radiação solar, e a gente sabe, basta um dia nublado para a gente sentir frio. Imagina com uma névoa, uma interface de poeira e de detritos nefastos, o que pode acontecer conosco. Mas também, cada vez mais, nos faz pensar naquilo que você falou sobre o tsunami, as grandes ondas. Tsunami é uma palavra que a gente aprendeu há pouco tempo, infelizmente, mas, e o regime de ventos, então, começam a mostrar os seus primeiros sinais. Eu entendo que a equação do clima não é uma equação fácil, mas olhando agora apenas pelo ponto de vista dos vulcões, nos faz pensar que a Terra começa a ficar um lugar bastante perigoso e que nós não estamos falando apenas de um vírus nesse momento, nessa guerra mundial, nessa terceira guerra de informações, nós estamos falando de sérias alterações que está acontecendo no sistema Terra. É isso? Eu diria que o sistema Terra está num período de muita movimentação. E essa movimentação do próprio sistema Terra é uma resposta à movimentação de um ciclo galáctico, que nesse momento já se manifestou, está sendo manifestado. Ou seja, como você falou anteriormente, o relógio da Terra começou a rodar de novo, porque isso já aconteceu no passado. Muito bem, mas em relação aos vulcões, nós temos os chamados supervulcões. Esse aqui é um deles, e a ciência está muito preocupada atualmente com eles. Esse vulcão chama-se La Garita, e está situada no Colorado, nos Estados Unidos. Ele teve uma explosão, já que a cratera dele tem quilômetros e quilômetros, 500 milhões de anos atrás. O que nós podemos verificar é que a nossa amiga NASA, com seus cientistas, eles estão assegurando que a erupção desses supervulcões representa a maior ameaça para a humanidade. E eles falam, sendo mais aterrorizante do que o choque de um asteroide com o nosso planeta. E hoje eles estão classificando pelo menos 20 supervulcões na Terra, e que uma grande erupção ocorre aproximadamente a cada 100 mil anos, e nós estaríamos já nesse momento de ter já se passado esses 100 mil anos desde a última glaciação, e que poderemos ter, então, essa mudança climática. Nós temos, todo mundo conhece, por exemplo, o supervulcão de Yellowstone, que a qualquer momento está para explodir. É interessante que, ao você comentar isso das informações que chegam oficiais dos próprios centros de pesquisa,
eles falam sempre em vulcões como se isso fosse aquecer, mas acontece que vai esfriar. Então, como usar a informação falando a verdade e trocando o sentido das coisas. Por isso que a gente precisa realmente de informações independentes, como as suas análises, como as informações que chegam do Centro de Pesquisa de Tecnologia de Zigurates. Mas, por favor, continue agora sobre o mapa da América do Sul. O que é interessante é verificar que há momentos e momentos. Num primeiro momento, o vulcanismo, devido ao calor emitido, sobretudo se há uma série de vulcões numa área, esse calor pode alterar a pressão atmosférica. E num primeiro momento, nós teremos ventos muito, muito fortes. Já num segundo momento, se essa emissão vulcânica cobrir grande parte, um grande pedaço da Terra, então começa uma alteração climática maior que nos leva a um clima muito frio ou a uma glaciação. Certo, então... Oi, pode falar? Eu queria perguntar sobre esses ciclone bomba, esses ventos que aconteceram essa semana aqui no Brasil, e a preocupação da região sul, ao você mostrar esses vulcões que estão em atividade, e toda a atenção do mundo, da Antártica, investigando sobre esses vulcões que começam essa erupção, podem ser um polo de ventos. E nós temos aqui na região sul ventos que foram catastróficos esta semana, agora em julho. O que isso podem ser já indícios dessa primeira movimentação de pressões, né, que o vulcão causa, quente-frio, e esse movimento dos ventos? Você, como piloto, sabe o que é quente-frio faz o avião e esse deslocamento de massas acontecer. Por favor. Na realidade, nós temos duas questões aqui. Temos uma questão em que temos uma alta pressão no continente, principalmente no Brasil, onde o sol esquenta bastante, e temos uma baixa pressão que vem do mar. Então, essa movimentação é o que causa essa questão dos ventos bastante fortes. Em relação ao sul, normalmente, nós temos sempre uma baixa pressão para o lado da Argentina e temos uma alta pressão, normalmente está sobre o continente, nessa área do Brasil. O que significa isso? Uma alta pressão significa que o ar, a atmosfera como um todo, tende a subir. E essa subida desse ar tem um deslocamento que deixa um espaço vazio embaixo, onde o ar mais frio tende a penetrar. Então, esse deslocamento entre a alta pressão de temperaturas maiores e a baixa pressão de temperaturas menores, um ocupando um espaço do outro, é que causa a movimentação dos ventos. Então, uma coisa é isto que o clima normalmente faz. Na realidade, tudo isso vem do Sol. O Sol é que esquenta de forma diferente os continentes e as águas. E essa movimentação de temperatura, juntamente com o vapor de água, é que causa essas movimentações de pressão, causando os ventos. É isto que normalmente acontece quando, no inverno, nós temos a baixa pressão entrando dentro do limite da alta pressão do continente, principalmente do Brasil. O que pode estar acontecendo atualmente é que o limite dessa baixa pressão e dessa alta pressão esteja se deslocando um pouquinho mais para o sul. E nós, então, temos esses choques de pressões que vão causando essa movimentação de vento que nós estamos vendo atualmente. Então, isto é uma coisa diferente
do vulcanismo. O vulcanismo pode entrar nesse momento também alterando a temperatura das regiões onde esses vulcões estão atuando. Poderá ser, então, um plus nessa movimentação climática. Agora, Então, deixa eu ver se eu entendi. Nós já temos nós já temos uma equação do clima em que mostra as diferentes alta e baixa pressão, e isso já acontece sempre. Só que nesse momento agora, ele pode ser acrescentado pelo fator vulcão, que vai mudar completamente esse regime de ventos através dessas explosões. E pelo que você falou, pelo que você demonstrou até agora, os vulcões, eles estão em movimentação, o sinal foi dado, existe um sinal até sonoro do que aconteceu pelo acionamento de um vulcão na África, que foi reverberado em todo o planeta, foi escutado em todo o planeta. Então, o alarme foi dado, então essa contagem regressiva, que, através da história que você mostrou para todos nós, acaba culminando numa mini era glacial, e aí isso me faz, sem dúvida, pensar muito pelas explicações que você mostrou sobre os vulcões que começam em atividade na Antártida, até chegando um pouco do que foi pela descrição do dilúvio que a gente tem de Noé, das tabuletas sumérias, onde fala dos ventos que chegavam do sul. Então, nós temos, então, a Terra que antes que nós vamos passar agora, que é um esfriamento, uma movimentação de ventos intensa, então, por isso, as novas construções, então, que têm que ser seguras para ventos, porque a Terra vai passar, então, por períodos de ventos muito fortes. Nós não estamos falando de ventos de 50 km por hora. Pelo que você está mostrando, esses ventos podem chegar, então, até 400 km por hora. Pode ser um movimento completamente diferente do que nós estamos vendo, então é urgente que a gente preste atenção nisso para a própria nossa segurança. Queria que você comentasse mais sobre esses assuntos. Exatamente isso, porque o próprio clima, que já tem essa diferença de pressão, pode ser retroalimentado pela atividade vulcânica, e um vento, digamos, que esteja sem uma retroalimentação dele, pode levar ele a 200, 300 km por hora. Sim, de fato, isto, bom, não sou um futurólogo, mas posso dizer pelo conhecimento que eu estou mostrando para vocês, que isso realmente é muito provável que vai acontecer. Uma coisa interessante é que nessa movimentação energética, como resposta da Terra à movimentação de ciclos galácticos, está começando a aparecer no norte do Brasil, mais especificamente nessa região do Ceará, e que nós tivemos pelo Centro Tecnológico dos Zigurates, que você conhece muito bem, exatamente um alerta sobre isso, de que estaria se formando um novo vórtice exatamente nessa região. E esse vórtice, nesse momento, não é um vórtice vulcânico ou um vórtice de geração de outras movimentações mais fortes na Terra, é um vórtice energético. Mas um dos sinais desse vórtice são os recentes terremotos que têm acontecido na Terra, nessa região do Nordeste do Brasil. Você está se referindo aos terremotos, mesmo que de baixa intensidade no momento, porque foram em torno de 2, 1,8, 2, 2,5, na região de Fortaleza, um que aconteceu há 2 dias atrás, acredito que seja 2 dias atrás, agora em julho, outros que começaram a acontecer desde fevereiro, depois abril e maio. É uma região que as pessoas têm citado e têm mostrado na internet que existe um tremor de terra
diferente do que antes havia. Então, se antes tinha o Brasil não vai sofrer abalos sísmicos, parece que essa teoria, então, fica bastante diferente agora. Então, você está dizendo que esses abalos sísmicos são sinais de um novo vórtice energético, é isso? Exatamente. E nós temos essa informação na mesma fonte de que quando os terremotos começarem, porque por enquanto estão na escala Richter entre 2 e 3. Quando esses terremotos nessa região atingirem na escala o valor de 5, e aqui temos uma outra informação, esses terremotos na escala no valor de 5 e a medição em Gauss eletromagnética de toda essa movimentação da ressonância de Schumann chegar a um ponto mais baixo, em torno de 1,5, então nós teremos o afloramento nessa região de um vórtice energético visível. E isso pode estar sendo esperado ainda este ano, ainda para o final deste ano. Agora, vamos pensar um pouco o que está acontecendo com o sistema Terra. E vamos lembrar que nós temos aqui a movimentação, o que a ciência nos diz hoje, do polo magnético terrestre se deslocando para a Sibéria. E nós temos aqui, onde nós estamos, a AMA, que é a Anomalia Magnética do Atlântico Sul. Essa AMA está se deslocando para o oeste, para a África. Então, caberia aqui pensar um pouco que nós estamos tendo movimentações magnéticas no sistema Terra que estão levando a estabelecimento nesse ponto de um centro energético bastante forte e duradouro, porque pelas informações que temos, esse centro energético veio para ficar por milhares de anos no sistema Terra. Agora, se olharmos a Terra do ponto de vista do que nós conhecemos como Terra convexa, nós estamos dizendo que nós aqui temos a parte da Sibéria, não é? E nós temos aqui a parte do Brasil com esse sistema AMA de anomalia magnética do Atlântico Sul, que estaria percorrendo desta forma, num paralelo, e se deslocando para a África. E pelo outro lado, nós estaríamos com o chamado norte magnético se deslocando dessa forma. Aparentemente, nós estamos falando da mesma latitude. Ambos, tanto o norte magnético quanto a anomalia magnética do Atlântico Sul, estariam se movimentando numa latitude similar. Isso nos chama muito a atenção nesse momento. Eu estou colocando aqui embaixo para verificar um pouquinho melhor esse mapa da Terra convexa, onde nós temos um outro continente que ainda não foi descoberto. Estou colocando um pouquinho um mapa da chamada Terra plana, onde podemos verificar, então, exatamente para concluir, bom, a parte da América do Sul, América do Norte, que se une aqui através dessa península de Alasca para a Sibéria, e aqui nós temos então esse mapa da Ásia ficando mais para baixo, perto da África. Mas o que me chama a atenção em relação a este mapa da Terra plana é a localização da Austrália, porque na Terra convexa, a Austrália, que estaria por aqui, na realidade está aqui nessa latitude. Então, há uma diferença, mas essa diferença está nos levando a duas coisas. Primeiro, que o que se fala do cinturão de fogo, que seria um cinturão
semicircular entre a parte da América do Norte, América do Sul para cima, até o Estreito de Bering e descendo, o que seria para o Japão, na realidade não é verdade. Nós temos aqui uma espécie de linha reta do cinturão de fogo. E, por outro lado, está me chamando a atenção a localização da Austrália, porque nós temos informação de que a próxima mini-era vai considerar não somente os países da América do Sul, mas também a própria Austrália como sendo os locais mais favorecidos, vamos dizer, mais protegidos em relação às temperaturas. Ok, então, até onde eu estou percebendo, quando chega esse conhecimento de uma nova possibilidade de mapa, faz mais sentido, então, explicar as anomalias magnéticas que estão se mexendo, né, a questão dos polos e da anomalia do Atlântico Sul, esse bailar magnético que acontece na Terra é muito mais facilmente explicado num modelo de Terra convexa ou terra plana do que numa terra esférica, ou seja, faz mais, a gente consegue entender melhor a equação magnética e do clima através desses novos modelos. E o que você está também, pode falar. Sim, é o que estou falando. Esses deslocamentos magnéticos em relação à Terra convexa estariam acontecendo mais ou menos em paralelos similares, tanto o norte magnético quanto a anomalia magnética do Atlântico Sul. E o que nós estamos preocupados nessa live, você contou sobre esse estudo sobre o vulcanismo que pode ter dois efeitos nefastos para a humanidade. Um deles é a própria ejeção de detritos na superfície ou na atmosfera, e isso faz um escudo em relação à incidência solar. Esse vulcanismo, ele pode ter sido acionado pelas ondas moduladoras ou gravitacionais e os raios cósmicos que chegam do espaço devido à menor atividade solar. E esse vulcanismo traz também um regime de ventos muito amplificando o regime de ventos normal na equação do clima. Mas a gente tem um outro assunto também que me preocupa, que são as próprias marés, as correntes, o que vai acontecer quando a gente tem esse movimento diferente, quando a gente tem vulcões por debaixo do mar, como a gente viu que podem ter causados, ou são causadores de tsunami. Bom, eu acho que o foco agora, nós estamos chegando no final, o que eu quero dizer em relação ao seu comentário é que um único vulcão, como a gente já viu no passado, pode causar uma interferência climática na Terra inteira. Esse é um dos pontos. Enquanto a movimentação das águas, eu acho que pelo limite do tempo, nós vamos passar para a próxima live com outras movimentações, com outros ciclos da Terra que vamos ver também estão acontecendo nesse momento, tá? Está ótimo. Então, eu gostaria muito, então, de convidar todos vocês para assistir a próxima live, que vai explicar a mini-era glacial a partir do relógio da Terra que foi acionado, e aí nós vamos estudar, então, o regime das águas, essa equação da temperatura das águas, do que significa para o planeta Terra, que isso tem muita influência com a temperatura que nós vivemos, a melhor zona mais confortável para o homem viver, e que isso tudo está relacionado e foi acionado o relógio do tempo desse movimento da Terra que nos leva a crer que a mini-era glacial se aproxima a passos largos de todos nós. E também, eu sei que o Teodoro tem informações, a partir dos estudos do Centro Tecnológico Zigurates, de sinais que podem acontecer na astrofísica, que mostram a chegada precisa dessa era glacial, que até o momento, até onde eu sei, esses sinais ainda não apareceram, mas fica também para a próxima live. Ok.
Eu gostaria, então, de que você fizesse suas considerações finais, para que a gente... Bom, até mais. Vamos para a próxima live. Eu agradeço muito, e essa, então, é a nossa contribuição para que a gente perceba que a mini era glacial se aproxima, para que a gente possa tomar as devidas precauções, não só de tudo que a gente precisa ter dentro de uma casa, da nossa vestimenta, mas para onde e quais são os lugares seguros que a gente pode ir. E a outra atitude que a gente precisa também tomar é abastecer as nossas casas com alimentos, porque a China, até onde a gente sabe, já considera o Brasil como celeiro, assim como os outros países do mundo estão vendo no agronegócio do Brasil o seu grande celeiro, e por isso todo o interesse mundial em na nossa produção agrícola e também em desfazer o Brasil como polo de conhecimento e como polo de segurança. Por isso, esse ataque mundial ao Brasil, mas o Brasil é um dos lugares seguros e são os nossos alimentos que vai abastecer a casa de todos aqueles que estão habitando o sistema Terra. Convido vocês, então, à próxima live que vai acontecer e o Teodoro vai explicar para nós, então, um pouco mais sobre as correntes marítimas nesse relógio que foi acionado e nos leva à mini era glacial. Agradeço a todos a presença de vocês. Muito obrigada e nos vemos em breve.